audiência pública, que na realidade é com a consulta pública acerca do projeto de lei 4.705 de 2017, que institui o passe livre integral para estudantes no município de Lagoa Santa e da outras providências. Eu solicitaria a nossa vereadora, hoje secretária, Aline, que fizesse a chamada regimental. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Aline Aires de Souza, presente. Antônio Carlos Fagundes Júnior, justificou. Artileu Antônio Bonfim. Presente. Carlos Alberto Barbosa. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Kleber Soares Machado, justificou. Dalson Martins de Abreu, justificou. Fabiano Moreira da Silva. Presente. José Quintino Marques, justificou. Leandro Cândido da Silva, justificou. Nil Armstrong Madureira. Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos, justificou também. Rafael Lemos Garcia, justificou. Roberto Mediciano Pereira, justificou. E Wagner Mendes da Silveira, justificou. Defiro as justificativas apresentadas. Não vou fazer a composição de mesa, mas o pessoal... Só a Anne Aviedo, é isso? Anne Aviedo, representante da Tarifa Zero em Belo Horizonte, gostaria de convidar a fazer parte da mesa. Dá o edital. Pedir à secretária que faça a leitura do edital da audiência pública. Edital de convocação da audiência pública. A Câmara Municipal de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais, neste ato representada por seu presidente no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de ampla discussão e debate a fim de dar aos representantes da sociedade civil, aos populares e interessados sobre o projeto de lei 4705 de 2017, que versa sobre o passe livre para estudantes, considerando a lei municipal 3683 de 2015, que estabelece os critérios e regras para a realização de audiência pública. Decreta. Artigo 1. Tomar público que será realizada audiência pública para debater sobre o projeto lei 4705 de 2017, que institui o passe livre integral para estudantes no município de Lagoa Santa. Artigo 2. A referida audiência pública será aberta a toda a sociedade e será presidida pelo presidente da Casa, vereador Antônio Carlos Fagundes Júnior. Capítulo 1. Dos objetivos. Artigo 3º. A audiência pública, na forma do artigo 5º da Lei 3683 de 2015, tem como objetivo proporcionar o amplo debate sobre todos os aspectos do projeto Lei 4705 de 2017. Os interessados deverão se inscrever na Secretaria Legislativa da Casa até 1 hora antes do horário previsto para a abertura da audiência pública, necessitando, para tanto, a apresentação de documentos, CPF e informação acerca do tema o qual o cidadão pretende explanar. Capítulo 2. Dos participantes. Artigo 5º. Para essa audiência pública, conta-se com a presença do secretário municipal da Fazenda, do diretor da Translago, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, dos representantes da sociedade civil e todos os interessados. Capítulo 3. Dos expositores. Artigo 6. Os especialistas convidados terão 10 minutos para explanar sobre a temática e a eles reservadas, podendo o orador solicitar mais tempo sendo aprovado pela mesa. Parágrafo único. Os demais participantes terão 10 minutos para explanar sobre os assuntos pertinentes à reunião. Capítulo 4 da publicidade. Artigo 7º. O presente edital da audiência pública será divulgado no site da Câmara Municipal de Lagoa Santa, Minas Gerais, também na sede da Câmara e no seu mural de publicações e ainda nas redes da Prefeitura e no Fórum da Comarca. Artigo 8º. Fica disponibilizado os e-mails geral da Câmara Municipal para o recebimento de propostas e sugestões relacionadas ao tema da audiência em questão, sendo que aquelas consideradas legalmente viáveis
e devidamente fundamentadas, poderão ser levadas ao plenário aglutinadas ao assunto. No caso do número excessivo de sugestões, deverão ser relacionadas ao menos 20 mais importantes aos termos do artigo 3683 de 2015. Capítulo 5º, do horário e local. Artigo 9º, a audiência será realizada no dia 25 de 10 de 2017, quarta-feira, a partir das 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Lagoa Santa, cito, Avenida Engenheiro Vicente de Freitas, 124, no bairro Lundicéia, nesta cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Lagoa Santa, 10 de outubro de 2017, Antônio Carlos Fagundes Júnior. Vereadora, tem correspondência para ser lida? Tem. São todas diferentes. Lagoa Santa, 10 de outubro de 2017. Assunto, convite. Excelentíssimo senhor secretário, com meus cordiais cumprimentos, considerando que a audiência pública é o espaço apropriado para ouvir a população, se faz necessária uma ampla discussão e debate junto aos representantes da sociedade civil, aos populares e interessados sobre o projeto 4705 de 2017, acerca do passe livre dos estudantes. Sendo assim, é imprescindível a participação de Vossa Senhoria para compor a mesa de debates na audiência pública, realizar-se no dia 25 do 10, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Segue em anexo o edital de convocação da audiência. Atenciosamente, Juninho Fagundes. Excelentíssima senhora secretária, com meus cordiais cumprimentos, considerando a audiência pública o espaço apropriado para ouvir a população, se faz necessária uma ampla discussão e debate sobre os representantes da sociedade civil, aos populares e interessados sobre o projeto-lei 4705 de 2017, acerca do passe livre de estudantes. Sendo assim, é imprescindível a participação de Vossa Senhoria para compor a mesa de debates na audiência pública a realizar-se no dia 25 do 10 de 2017, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Segue em anexo o edital da convocação. Esse é a senhora, a chefe do jurídico da Prefeitura, Juliana Gonçalves Pontes. O anterior foi o senhor Dalmar, secretário de Transporte. Esse é ao senhor Rogério César de Matos Avelar, senhor prefeito da cidade. Com os cordiais cumprimentos, venho informar a Vossa Excelência sobre a elaboração do edital convocação para a audiência pública. A audiência se faz necessária para uma ampla discussão e debate junto aos representantes da sociedade civil, aos populares interessados, acerca do projeto-lei 4705 de 2017, referente ao passe livre para estudantes. Peço, por gentileza, que Vossa Excelência determine a fixação do referido edital em local apropriado das dependências da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. Atenciosamente, Juninho Fagundes. Esse é o mesmo. O convite ao senhor prefeito foi reiterado no dia 16 de outubro, da mesma forma que foi lido o outro. A senhora juíza de direito da comarca, foi feito o convite no dia 10 de outubro, da mesma forma para o senhor prefeito. A assessoria de comunicação vem, por meio desta, comunicar Vossa Excelência, no dia 25 de 10 de 2017, às 18 horas, realizar-se-á a audiência pública acerca do projeto-lei 4705 de 2017, que prevê o passe livre para estudantes no município de Lagoa Santa. Para a realização da audiência pública, se faz necessária a publicidade da mesma, a ser feita nos meios de comunicação interna e oficiais da Câmara Municipal de Lagoa Santa, bem como propaganda nos veículos de comunicação externa do município. Atenciosamente, Juninho Fagundes. O convite da juíza foi reiterado da mesma forma do primeiro. Essa aqui é
a senhora secretária de Fazenda, a senhora Patrícia Avelar. Com meus cordiais cumprimentos, considerando que a audiência pública é o espaço apropriado para ouvir a população, se faz necessária uma ampla discussão e debate junto aos representantes da sociedade civil, aos populares interessados sobre o projeto 4705 de 2017, acerca do passe livre para estudantes. Sendo assim, é imprescindível a participação de Vossa Senhoria para compor a mesa de debates na audiência pública, a realizar-se no dia 25/10/2017, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Segue anexo o edital de convocação, atenciosamente, Juninho Fagantes. Terminou. O roteiro está aí? Está aqui. Obrigado, vereadora. Nós daremos início, então, aos nossos trabalhos aqui na audiência pública e, de acordo com o edital, né, nós vamos passar para a Anne Aviedo um prazo de 10 minutos para se manifestar sobre o tema. Fique à vontade. Oi. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Ani, eu sou integrante do Tarifa Zero BH. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada por esse convite, é uma honra estar aqui hoje. E é com prazer que eu venho aqui hoje como representante do Tarifa para falar sobre passe livre estudantil, assim, que faz parte da origem do Tarifa Zero, que nasce em 2013, em torno dos protestos de 2013, que começam com a demanda pela redução da tarifa. E a questão do passe livre, ela, em conjunto com a da diminuição da tarifa, permanece, né? A gente segue nessa mesma luta em várias cidades do Brasil, etc. E a grande questão que passa, na minha opinião, pela questão do passe livre, é o fato de que o transporte, ele é um direito. E ele não é qualquer direito, assim, porque quando a gente vive numa cidade, não tem como, é factualmente impossível que no bairro em que a gente reside, a gente tenha acesso à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer, à cultura e a todas essas coisas, podendo se deslocar somente a pé, próximo da nossa casa. Então, se deslocar numa cidade é estar. E estar é sobre estudar, é sobre trabalhar, é sobre fazer política, é sobre estar aqui hoje com os nossos corpos ocupando esse lugar e falando sobre as coisas. Se a gente não estivesse aqui, esse não seria o mesmo lugar de discussão política. E para estar, a gente precisa se deslocar. Então, o transporte, ele tem essa duplicidade, assim. Ao mesmo tempo em que ele garante o acesso à cidade, a tudo que ela tem a nos oferecer. Então, ele é um instrumento fundamental de garantia de maior equidade social. Ele também é um entrave. Porque se o transporte é precário, é caro, não alcança determinadas regiões da cidade, ele é um entrave ao acesso igualitário à cidade. Então, ao mesmo tempo em que ele tem esse grande potencial equalizador social, ele também pode ser um grande entrave, assim. Então, por que as pessoas não querem morar longe dos centros? Porque quanto mais distante, mais precário é o acesso ao trabalho, à educação, ao lazer, à cultura, à casa dos seus amigos, entendeu? Então, o transporte, inclusive, ele é muito interessante isso, porque a gente, no Brasil como um todo, mas Belo Horizonte e sua região metropolitana especialmente, ela não tem um histórico de transporte público. O nosso transporte, ele é coletivo, porque ele é historicamente operado por empresas privadas, que depois são regulamentadas, há um sistema de concessão, que é o que vigora hoje e tudo mais. E o que acontece? Que o transporte é dos poucos serviços que a gente define como direitos que a gente paga na hora do uso. Porque quando passa a coleta de lixo na nossa rua, não é que a gente desce na rua, entrega a sacola de lixo para o lixeiro e paga uma taxa para ele. Não é que quando a gente está na rua de noite e tem uns postes, a gente passa cartão no poste,
para ele acender a luz enquanto a gente está andando. Não é assim que funciona, não é assim que a gente paga nem a saúde, nem a educação, nem o saneamento básico, nem qualquer um dos serviços que a gente compreende como fundamentais para a materialização dos nossos direitos e do nosso bem-estar, menos o transporte. O transporte a gente paga ele na hora que a gente usa. E o sistema de transporte, ao contrário desses outros sistemas de serviços e direito, ele é quase que 100% bancado pelo usuário. E vamos ser sinceros aqui, assim, eu estou vendo muita gente jovem. Eu também sou jovem, só que há um pouquinho mais tempo que a maioria das pessoas aqui, né? Se você pode ter um carro ou uma moto, considerando o naipe do sistema de transporte, você terá um carro ou uma moto. Você não andará de ônibus. Se você puder, você vai andar de bicho unicórnio, entendeu? Mas não de ônibus. Então, é significativo o fato de que quem mais usa o ônibus é quem não tem outros recursos de transporte. Então, claramente, é uma parcela socialmente e economicamente mais vulnerável. E é quem paga por esse transporte. Sendo que não é assim que os demais serviços ofertados à sociedade funcionam. Quem paga a saúde pública não é o usuário de maneira direta. Não é assim que funcionam. E isso não é só uma questão econômica pura. Tem a ver com uma concepção social de que todo mundo paga por todas as coisas. E isso é especialmente verdadeiro no transporte, porque quem tem carro, se o sistema de transporte público é bom, dá graças a Deus, porque aí o trânsito diminui, né? Então, teoricamente, quem tem carro também deveria contribuir para a manutenção do sistema de transporte, porque ele também é beneficiado indireto desse sistema. Todo mundo é. Todo mundo é. Então, por exemplo, se eu decido ter um bar e tem transporte na porta do meu bar que passa a noite inteira, então as pessoas podem ir lá e ver um show de música e se divertir e voltar para casa, que ótimo para mim, porque as pessoas podem vir nesse local. Então, eu, que estou lá, tendo um negócio meu, também sou beneficiada pela qualidade do transporte público. O transporte público de qualidade, ele é bom para todo mundo, para todas as pessoas. E, lógico, para nós que somos seus usuários. Eu não tenho carro nem carteira, eu só ando de ônibus e sofro. E aí, o que acontece, assim? É muito crucial a gente ter esse fato em mente. E eu entendo que questões serão levantadas aqui, no sentido de que é um problema orçamentário, e como é que nós vamos fazer com o orçamento da prefeitura, etc. E eu não estou dizendo que isso não seja um problema, assim. Obrigada. Isso, sem sombra de dúvida, é uma questão, porque dinheiro não dá em árvore. Porém, também é verdadeiro que orçamento, nem para tudo, mas também é uma questão de prioridade. Nos limites do que é possível, a gente pode escolher para onde o orçamento vai. E eu vou ser muito sincera, assim, eu estou muito feliz de ver esse tanto de gente, assim, porque participar é fundamental, assim. O poder público, ele existe, teoricamente, para as pessoas. Então, estar aqui e participar, e exigir, principalmente exigir que a participação não seja de verniz, é fundamental, assim, porque vocês não estão aqui para ser plateia. Vocês estão aqui para incidir. Então, se há uma demanda social por uma mudança de prioridades no orçamento, ela tem que ser levada em conta. Porque isso é importante. E aí, eu vou dizer o seguinte, assim, o acesso à escola, obviamente, que ele é fundamental, e né, acho que não há questionamento quanto a isso, assim. Porém, o acesso a outros espaços da cidade, a mais coisas que a cidade tem a oferecer, ele também é crucial. Porque é muito difícil, assim, passar um tempo razoável da nossa vida ouvindo que a gente é jovem, é apático, não se importa com nada, não quer fazer, não está nem aí. Tá bom, bicho, e aí? Na hora que a gente deseja ter acesso ao que a cidade tem a nos oferecer, nem que seja, vamos sentar junto na beira da lagoa, trocar uma ideia, entendeu? Ver umas capivara, velho. Por que a gente não consegue fazer com que isso seja garantido? O nosso deslocar-se para ser e para estar juntos, e construir,
ele é precário. E isso é uma coisa fundamental, assim. A precarização do nosso direito de estar e de se deslocar, ela não é natural. Natural, bicho, é que o sol nasce todas as manhãs e que de vez em quando chove e a gente vai se molhar. Se o transporte, ele é precário, ele é caro e ele é de má qualidade, isso não é a natureza das coisas. Isso é fruto de determinado tipo de escolha política. Então, para que a gente está aqui? Para demandar que essas escolhas políticas, elas mudem. Porque não é isso? A gente não quer participar, incidir e ver mudar? Porque a gente não é verniz. A gente demanda não ser. E isso é muito doido. Isso é fundamental. Então, a gente pode pensar sobre isso. A tarifa de Lagoa Santa é R$ 3,90, a de Belo Horizonte é R$ 4,05. A de São Paulo é R$ 3,80. Como pode ser isso? E aí eu vou dar um outro exemplo. O metrô, hoje, da cidade de Belo Horizonte, ele custa R$ 1,80, que é um preço muito bom, considerando o preço do ônibus, né? Ótimo. O metrô custa R$ 1,80 faz 10 anos. Inclusive, já houve conversa de aumento do metrô, expressivo e tal. Ele custa esse dinheiro por quê? Porque ele é subsidiado pela CBTU, que é a Companhia Nacional de Transporte sobre Trilho Urbano. Subsidiar o transporte é uma escolha orçamentária, não uma fácil, nem uma econômica. Assim, não estou dizendo que isso seja tranquilo, mil maravilha mesmo, não. Mas é fundamental, porque ele garante o acesso a este mesmo transporte aos lugares para onde que ele vai, né, claramente. E aí, o que acontece hoje? No projeto de lei tem esse dado, né, no projeto no texto do projeto, que para 20 dias leitivos uma pessoa gasta o quê? R$ 170? Isso porque eu tenho irmão, né? Então houve uma época que nós dois estudávamos e a minha mãe colocava dinheiro para nós dois pegarmos o ônibus. E no sábado eu ainda queria ir para algum lugar. Então são 5 dias leitivos, mais as outras coisas que eventualmente eu poderia fazer ali. Isso é muito dinheiro. Isso é uma porcentagem absurda do salário mínimo. E isso considerando uma pessoa, né? Assim, que vai só ir para a escola, ir para casa e voltar e não fazer mais nada. Então, subsidiar o transporte, inclusive esse projeto de lei, eu gostaria muito de ressaltar esse ponto. Ele tem um conselho em que há a presença de estudantes, é prevista a presença de estudantes, um representante da rede particular e um da rede pública, e isso é muito avançado. Porque uma das coisas mais importantes no campo das ações de política pública é a transparência na gestão. Então, eu vejo uma situação muito interessante, assim, que é a oportunidade do município de Lagoa Santa ser muito inovador em suas escolhas de política pública. Dentro da metropolitana, o primeiro, assim, porque os outros modelos de passe livre hoje são muito burocratizados, muito pouco acessíveis, afetam uma porcentagem muito pequena dos estudantes. E isso é incrível, assim, porque isso é uma oportunidade de, a partir de uma demanda que está aqui, construir uma política pública que vai ser implementada de forma participativa. Isso é ótimo. Assim, nos termos de como a gente quer ver uma política pública ser construída, é fantástico, assim. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa, assim, de poder avançar de verdade na construção do espaço público urbano de Lagoa Santa, inclusive porque essa é uma cidade de bairros muito distantes. Então, o acesso à centralidade ele é difícil. Sem entrar no mérito do que é o acesso às cidades vizinhas e a Belo Horizonte, que não é de competência do município, mas que é uma... Eu ia falar um palavrão, então eu vou me conter, todo mundo sabe o que é. Então, esse processo, ele é muito bom, assim. E eu queria dizer uma coisa para concluir, assim, que, ok, né, orçamento é uma questão de prioridade e também de restrições orçamentárias, etc. E
incidir, através do orçamento público, sobre o transporte de forma cuidadosa, com um fundo igual esse projeto de lei se propõe, porque isso é uma outra coisa importante, assim. O transporte público, o transporte coletivo, né, dessa cidade, como de suas cidades vizinhas, é gerido e operacionalizado por um consórcio de empresas, que são entidades do direito privado, então, sobre as quais nós, os cidadãos, que bancamos seu lucro e sua operação, não temos nenhum tipo de acesso ou controle, e isso é muito grave. E, então, colocar subsídio numa situação tão pouco transparente é jogar dinheiro na fogueira, né? Porém, colocar um subsídio através de um fundo em que a prefeitura gere esse dinheiro e o coloca no cartão dos estudantes é um sistema muito bom de se fazê-lo, porque evita uma situação de jogar dinheiro público numa empresa privada cujo funcionamento a gente fundamentalmente desconhece, porque não há transparência nem publicidade sobre seus dados. E é uma política pública simples e eficaz, porque você garante, através de uma política linear, a materialização do direito das pessoas de estar nos lugares. Isso é poderosíssimo. Isso é alavancar a cidadania de uma forma incrível, porque é simples de fazer. E, por fim, agora, para concluir de verdade, eu gostaria de parabenizar vocês que estão aqui, que todo mundo tinha mais coisa para fazer, trabalhar, estudar, blá, porque a luta é longa e ingrata, mas ela paga. Obrigada. Obrigado, Anne. Né? Secretária, tem algum orador inscrito? Tem. Eu faço. Você vai falar agora ou depois? É porque a gente Tudo bem. Eu vou chamar os oradores inscritos e começo por Rafaela Santos Santana. Rafaela, tudo bem? Pode falar o nome completo e endereço para ficar registrado, por gentileza? Meu nome é Rafaela dos Santos, moro no bairro Palmital, Nana Gonçalves, 1328. Eu queria dar boa noite a todo mundo que está aqui, agradecer por terem apoiado a causa e agradecer a vocês também por escutar, né? Eu queria dizer mais assim sobre o meu pessoal, em relação a essa questão da passagem, porque no ano passado eu estudava no horário, eu estudava na parte da manhã, na várzea, porque eu não consegui vaga em outra escola. E, querendo ou não, a gente como jovem, porque eu tenho 16 anos, não é a gente porque que paga o transporte. Então, os nossos pais, geralmente, que arcam com o valor, né? E, como está escrito até no projeto mesmo, são R$156, né, por mês, para a gente ir e voltar da escola. E, supondo que a mãe tenha 3 filhos, se ela tiver que pagar a taxa para os 3 filhos estudarem numa escola, porque ela não conseguia um escolar, um transporte para poder levá-los de graça, ela gasta praticamente R$500, porque é 460 e poucos reais, mais ou menos. E, para mim, assim, eu vi assim, os meus pais tendo que pelejar bastante para poder pagar o meu transporte, porque o ônibus também, assim, dependendo do horário, a gente atrasa, chega no segundo horário na escola, não pode entrar, entendeu? Então, a minha mãe, assim mesmo, ela tinha que pagar R$200 de van para eu poder ir para a escola, porque não tinha transporte. Porque eu tentei vaga em outras escolas e não consegui. E eu acho que deveria também pensar com muito, assim, carinho, né? Porque a gente, como jovem, a gente está meio que sem apoio aqui, porque eu mesma, assim, saindo um pouco fora do projeto, eu, há uns 6, 7 anos atrás, eu cheguei a fazer ginástica olímpica, poder ganhar medalha, fazer várias coisas aqui,
por causa do polo esportivo. E hoje nem isso a gente tem, entendeu? Foi desativado, cinema não tem mais, a gente não tem nenhum acesso, assim. Então, a questão do transporte já seria assim, um baita passo assim, grande para a gente poder se deslocar, fazer as coisas que a gente tem para fazer. E eu queria, mesmo assim, de verdade, pedir para poder ver essa questão do projeto com, sabe, assim, pensar um pouco na gente, porque não foi fácil trazer esse tanto de gente para cá também, porque eu mesmo estudo à noite, eu não fui para a escola hoje para poder estar aqui, para poder discutir essa questão, né? Porque eu sei que para mim vai me ajudar, e eu sei que vai ajudar muita gente que está aqui também. Então é isso. Obrigada. Obrigado, Rafael. Mais algum orador? Tem. Clarice Alves. Clarice. O Alarico. Então, Alarico, isso. Alarico, boa noite, tudo bem? Podia colocar o nome completo, o endereço, por gentileza? Meu nome é Alarico Alves Figueiredo. Eu moro na Rua Leonardo da Vinci, 455, no bairro Aeronauta. Primeiramente, né, a gente tem que agradecer a vocês de dar a oportunidade de estar ouvindo a gente. Porque, tipo assim, eu acho que os outros, não sei o que aconteceu com os outros vereadores, eu acho que é uma falta de respeito com nós que viemos e tal, para falar sobre esse assunto. Vamos lá. É muito fácil falar sobre o passe livre, gente. Porque isso aí não é uma coisa que está acontecendo que a gente vamos trazer para Lagoa Santa pela primeira vez. Isso aí já é realidade em outras 12 cidades, né? Em questão do passe livre, gente, isso aí é uma coisa que a gente necessita, porque a juventude precisa, assim, de ter acesso à cultura, à educação, a tudo. Então, se a gente trazer o passe livre para Lagoa Santa, fora que a gente vai estar fazendo como é que eu posso falar? Economizando o dinheiro, se a gente tirar o transporte, pensa, quanto que a prefeitura não gasta de transporte escolar por mês? Aí esse dinheiro podia ser investido em outra coisa, na educação, na saúde, entendeu? A prefeitura falar que não tem vereadores, desculpa, mas se vereadores aí falar que não tem dinheiro para esse projeto, infelizmente temos sim o fundo que ela acabou de falar. Gente, isso aí é uma coisa impossível. E fora que eu vi comentário na internet que dá passe livre para vagabundo. Não é dar passe livre para vagabundo, não, gente. É dar passe livre para a juventude. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Laís. Mais algum orador? Lohane Cristina. Lohane, boa noite, tudo bem? Boa noite. Por gentileza, o nome completo e o endereço para a gente registrar. Lohane Cristina Ferreira Gonçalves, Rua Alameda das Figueiras, número 840, no bairro Visão. Uma Bom, palavra. eu queria mais ressaltar mesmo sobre o passe livre para a escola. Eu estudo no Cecília e moro no Visão. O escolar que tem disponível lá, somente para a escola Nilo Figueiredo, para o Nilo e para o Padre Menezes. E, mesmo assim, os escolares são super lotados. Você para na porta da escola e você vê um tanto de estudante que entra dentro do escolar, você fica bobo, como é que cabe todo mundo lá dentro? É muito cheio. Tirando alguns ônibus também, igual o ônibus do escolar do bairro Visão, não tem nem encosto na cadeira. O ônibus está muito ruim mesmo. Quem pega aqui, o Alarico pega comigo. Ele sabe como é que é a situação do escolar. E, por exemplo, já morava em Lagoa Santa, fui embora para Belo Horizonte e voltei. Também não achei vaga em outra escola e fui estudar no Cecília. O meu pai, ano passado, gastou um dinheirão comigo para eu poder ir para a escola e voltar todos os dias. E esse ano também está sendo a mesma coisa. Então, eu queria mais ressaltar que o passe livre estudantil não é mais para ir o lazer, alguma coisa assim, mas no meu caso, o acesso à escola. Se não tem vaga disponível na escola, e se eu moro num bairro distante, por que não do passe livre estudantil para mim? Ou para quem realmente precisa? É isso que eu queria falar. Obrigado, Rafael. Mais algum orador inscrito? Senhor Carlos Alberto Correia de Melo. Carlos Alberto? Correia de Melo.
Meu xará. Não. É. Da Ele mandou um associação? representante? Tem, vamos chamar o próximo, a gente chama ele logo em seguida. Isadora Dias Brás. Fala de qual associação? Associação Comercial. Isadora, tudo bem? Boa noite. Boa Podia noite. colocar o nome completo, o endereço, por gentileza? Sim. Boa noite. Meu nome é Isadora, para quem não me conhece, Dias Brás. Eu resido no bairro José Vila Fagundes, Rua 20. E estou como moradora, como todos podem ver. Eu vim ressaltar um pouco sobre o passe livre, né? Que esse direito tão importante para nós jovens, estudantes, mais jovens, a juventude mesmo, né? Porque a juventude necessita de recursos, né? Na área da juventude, porque a área da juventude ela está muito precária, não tem tido investimento, preocupação com a juventude. E eu vejo que isso tem causado muitas coisas ruins. Quando eu chego na praça, a Praça Dr. Lundes, eu me deparo com jovens usando drogas, jovens de 12 a 14 anos. E isso, para mim, não é normal, porque a minha criação foi um pouco diferente. Eu não sou acostumada com isso. É muito raro eu me deparar com esse tipo de situação. Mas, para mim, é muito grave, porque o jovem ele não tem pauta na sociedade, ele não tem voz, né? E os direitos deles são um pouco desrespeitados, até por serem jovens e por não saberem até expressar, né? O que está dentro deles e por também não saber mesmo quais direitos, né? Mas esses dias eu tenho tido um pouco de noção, né, sobre direitos dos jovens. Eu sempre não concordei com muita coisa errada sobre o ser humano em si. Eu penso que o ser humano ele tem que ser respeitado e ele tem que conhecer também a área dos direitos dele. E por isso eu venho falar pelos jovens, que o passe livre vai ser uma iniciativa muito importante para os jovens, porque talvez esses jovens que ficam na praça, eles necessitam de um auxílio maior, até mais a parte grande, né? A parte política, alguém que possa ajudar. E talvez o passe livre, sim, ele vai trazer uma oportunidade maior para esses jovens, porque até por não ter transporte, pelo o preço do transporte ser muito inviável e outras coisas mais, isso impossibilita também o jovem de ir e vir para onde ele quer. E talvez ele quer participar de uma festa, qualquer outra coisa, e a passagem é muito cara. Essa passagem de R$ 3,90, eu achei muito excessivo esse preço, porque, afinal, nós estamos no século XXI e acho que o brasileiro, o ser humano, merecia um pouco mais de respeito em questão disso. Por isso que eu sou a favor do passe livre. Por direito também, né? Que é um direito que foi muito bem datado e projetado pelo Artileu, dentro, né, do artigo 6, e muito bem projetado. Por isso eu concordo e apoio, porque o passe livre ele não vai ser uma coisa só para o jovem. Ele pode vir a tocar outras pessoas também. Porque
não só o jovem precisa de que os direitos dele sejam respeitados e pautados e tudo mais, mas uma sociedade inteira. Talvez o passe livre também venha trazer um pensamento novo da sociedade em si, do ser humano, porque é uma iniciativa muito grande para os jovens. Seria um respeito enorme pelos jovens e pelo cidadão também em si, porque o preço de passagem ele é muito caro, inacessível, horrível. E os estudantes também, gente, não, o escolar vem lotado, é a condição desumana. O meu até que eu não posso reclamar, porque a minha monitora foi muito bacana com a gente e deu um jeito de arrumar um escolar, pelo menos de manhã, né, só para os alunos da Vila Maria. Ela conseguiu. Eu não posso reclamar desse recurso, mas teve um dia, um belo dia, que eu tive que pegar a escola. Isadora, sem querer te interromper e já te interrompendo, só para concluir, por gentileza, um minutinho para a conclusão, tá bom? Ok. Então é isso, mas tem uma pequena observação. Com o passe livre, os jovens vão passar a usar os coletivos, né? E, com isso, os coletivos já estão muito cheios. Eu vou tentar resumir. E eu vejo que o que precisa também, uma observação muito grande, é aumentar as linhas de ônibus. Porque, com o passe livre sendo aprovado, vai ser preciso de mais transportes, né? Já está precário, já está horrível. Então, eu penso que isso é uma observação muito grande, que deve ter esse pensamento, sim. E eu peço a compreensão de vocês para que aprovem esse passe livre, porque vai ser uma grande manifestação de respeito aos jovens e de humanismo mesmo, né? É o que eu peço encarecidamente. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Obrigado, Isadora. Mais algum orador? Por gentileza, o senhor Carlos Alberto Correia de Melo. Carlos, boa noite, tudo bem? Solicitar que o senhor, por gentileza, colocasse o nome completo e endereço, só para ficar registrado, por gentileza. Tá. Carlos Alberto, presidente da Associação Comercial e CDL Lagoa Santa. Obrigado, Carlos. Com a palavra. Eu sou parceiro da Câmara, a Associação Comercial é parceira da Câmara, e nós estamos aqui para apoiar. Eu só não vejo, assim, na atualidade, muito sentido no passe livre. Eu acho que a Prefeitura tem que investir mais em escola, creches. Vamos respeitar, por gentileza, né? Fica legal. Nós temos muitas mães, eu gostaria de ver as mães e os pais aqui presentes. Nós temos muitas mães que necessitam de deixar a criança numa creche, numa escola, para poder ir trabalhar, para ganhar o sustento da família, entendeu? Então, porque isso é uma conta que é cara. Quem é que vai pagar isso? Somos nós mesmos que vamos pagar. São os nossos pais que vão pagar. Hein? Pois é, mas então é uma conta que a gente não sabe quem é que vai pagar essa conta, entendeu? Isso vai cair em cima de alguém, porque a prefeitura, ela não sei se ela tem condição de abraçar esse valor, entendeu? Que vem do passe livre. Isso está sendo implantado em alguns lugares só. É só minha dúvida, é uma dúvida que eu tenho, entendeu? Agora, eu vejo aí muitas mães necessitando de creche para os filhos, precisando trabalhar, procura a gente. Eu preciso trabalhar, mas não tem com quem deixar. Então, nós precisamos olhar a parte das creches também,
precisamos fazer e tudo. Eu não sou contra os alunos, não. Eu também estudei, fiz curso superior, entendeu? Eu nunca tive passe livre, não. Eu sempre trabalhei para pagar o meu ônibus. Meu pai pagou minha escola até o ginásio, ou antigamente ginásio. Do científico para frente foi eu que paguei. Então, eu não sou contra isso, não, entendeu? Mas a preocupação é porque quem vai pagar essa conta, tá? Eu vejo muitas mães que chegam até a gente precisando trabalhar, mas eu não tenho com quem deixar meu filho, entendeu? Então, ela precisa ganhar o pão de cada dia. Então, nós precisamos olhar tudo isso.